Bom dia. 2 Coríntios 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Caia. Graça e paz seja convosco, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós já conhecemos a maneira de Paulo iniciar as cartas dele, as missivas. Ele sempre faz questão de se identificar, dizer quem ele é. Além de falar, citar o nome dele, ou seja, não tem como qualquer pessoa poderia dizer que a carta seria de outra pessoa. Porque ele já inicia ela se identificando, não. Ele é Paulo que está escrevendo. E ele faz questão de dizer também que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, não pela vontade de homens, ou muito menos a vontade dele próprio. Foi pela vontade de Deus. Nós já falamos sobre isso, mas eu sempre faço questão de lembrar, porque ser pastor, ser apóstolo, ser ministro do evangelho, não é nós nos autofazermos, não. É necessário sermos chamados, é necessário sermos escolhidos. E Paulo, quando nós conhecemos a história dele, ele não tinha nenhuma intenção, nenhuma vontade, na pretensão, desejo de sequer se converter a Cristo. Cristo apareceu, chamou, convocou, já deu missão, já determinou. E ele somente obedeceu. Então, ele sempre faz questão de dizer que ele é Paulo, mas ele é um apóstolo pela vontade de Cristo. Não é pelos homens. Não foi que ele fez um curso qualquer de teologia, ou porque o irmão esse ou aquilo ungiu, o consagrou, não. Simplesmente pela vontade de Cristo. De igreja de Deus em Corinto, ele está mandando a carta então para a igreja, ele juntamente com Timóteo. Então essa carta não é só ele, mas também Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, que nós conhecemos bem a história de Timóteo, inclusive tem 2 livros, 2 cartas, que Paulo escreve a Timóteo. Eles estão mandando a carta então para Corinto, né, como o próprio nome já diz, é a segunda carta dele à igreja de Corinto. Está mandando a carta para todos os irmãos. Quando fala todos os santos, são aquelas pessoas que procuram viver em santidade, em santificação. E no final ele termina com o cumprimento cristão, a saudação cristã. Graça e paz seja convosco, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da misericórdia, de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ele glorifica, ele exalta o nosso Deus, ele bendiz o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e fala, porque ele é o Pai das misericórdias. Deus Pai das misericórdias, Deus Pai de toda consolação. É o Deus Pai de toda consolação. Nós somos consolados aqui, assim, desta maneira, nos consolamos por isso. É Deus que nos traz o consolo, é Deus que nos dá o consolo. Que Ele é o Deus de toda consolação, o Pai e Deus de toda consolação. Ele fala que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação
Nós passamos por tribulações, por desertos, por problemas, tempestades, enfim. Mas se nós conhecemos o Senhor, nós cremos no Senhor, nós mantemos a nossa fé e perseveramos. Esta perseverança no Senhor nos traz o consolo. Qual o consolo? Porque o nosso consolo é a nossa vida eterna, a salvação. Porque nós estamos, como eu sempre falo, em território inimigo. Aqui não é a nossa casa. É normal, é esperado nós passar por lutas, por passar por dificuldades. É mentira, é engano. Esses pregadores que andam pregando por aí, não, você é cristão, é só vitória, você terá vitória aqui, ali, acolá, é mentira. Se você é um cristão legítimo, um seguidor de Jesus, espera então tribulações. Você saber que as tribulações vêm, que os problemas vêm, que as perseguições vêm. As pessoas vão encarnecer de nós, vão rir de nós, vão nos perseguir, vão nos desprezar, vão nos criticar. Isto é normal. Portas irão fechar para nós simplesmente porque somos cristãos. As pessoas hoje pensam de maneira contrária, que por ser, não, porque eu sou crente, eu sou evangélico, eu tenho que ter privilégios. As pessoas têm que me tratar assim, têm que querer assim. Não, mas é o contrário. Ser cristão é sermos desprezados por todos. E, inclusive, nossos familiares, nós vemos muito isto quando nós entendemos de viver o evangelho legítimo, mesmo aqueles que são parentes ou amigos, mas que se dizem crente ou evangélico, nos criticam diante da nossa posição firme em seguir Jesus. Mas, nós sabendo disso, nós não buscamos consolo nos homens, não buscando consolo nas pessoas, buscamos no Senhor. Então as lutas vêm, mas nós perseveramos, nós não desistimos, nós não abandonamos, nós não rendemos. E as pessoas que buscam a Cristo, assim como nós, ao ver a nossa perseverança, saber que nós perseveramos não em prol de recebermos qualquer coisa, qualquer galardão aqui na terra, mas o nosso galardão é no Senhor, é o prêmio da nossa salvação. Então elas vendo isso, elas também irão perseverar. O nosso consolo é saber que nós iremos desfrutar de vida eterna. O nosso consolo é saber que nós teremos descanso eterno. Por isso, não nos preocupamos com o que esteja acontecendo aqui. As pessoas vendo da maneira como nós estamos agindo também terão consolo. E nós, da mesma forma, também temos que ensinar elas, nós temos que pregar, nós temos que consolar, mostrando para elas que o lugar de descanso, o lugar de refrigério não é aqui. Com o consolo que nós somos consolados pelo Senhor, nós também devemos consolar. As pessoas têm que entender, conhecer a verdade. Saber que o nosso consolo está em Cristo. Que o nosso consolo é Cristo. Não importa o que estejamos passando aqui. Nada. É um problema, é perseguição, temos problemas na saúde, problemas financeiros, para qualquer tipo de problema familiar. Nós sabemos que nós só teremos consolo, conforto em Jesus. Que nós teremos vida eterna em Jesus. Então não nos preocupamos com isso. Então, da mesma maneira que nós somos consolados por Cristo, Ele nos consola, Ele nos fortalece quando estamos na luta,
nós buscamos, nós recebemos o refrigério da parte dele. Da mesma forma, nós temos que ensinar e mostrar para os outros, para que eles também sejam consolados. Que nos console em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Somos consolados por Deus. Ó, nós conseguimos vida eterna, salvação. Versículo 5. Porquanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Transbordam, ou seja, o sofrimento de Cristo transbordam em nós. Nós somos cheios. Imagina você quando transborda, você enche um copo com água, ele está cheio, a torneira está aberta, enche a ser transbordado, derramar ao lado. Então, quando transborda em nós o sofrimento de Cristo, ou seja, nós recebemos sim sofrimento. Cristo sofreu de todo tipo de problemas, as humilhações, a chicotada, tudo. Nós, como seus seguidores, passamos por esse tipo de sofrimento. Então, cansado de falar, Jesus disse, olha, se você quiser me seguir, pegue a sua cruz. Sinônimo de sofrimento. Falou, no mundo vocês vão ter aflições, vão ser afligidos. Você vê que é o contrário do que esses pastores, esses profissionais ficam pregando por aí, esse negócio de só vitória. Ah, Deus tem o melhor para você. Ah, Deus colocou por cabeça, não por cauda. Essas mentiras, distorcendo a palavra. Usando parte do versículo do Antigo Testamento, na época da antiga lei, para tentar justificar agora. Ah, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Não é isso, não é promessa de Jesus. A hora que nós entendemos o que é estar em território inimigo, que o príncipe desse mundo não é Cristo, o príncipe desse mundo é o diabo. Isso aqui foi entregue para o diabo. O próprio diabo afirmou isso lá em Lucas 4. Falou, olha, eu posso dar para quem eu quiser, porque a mim me foi entregue. Ele tentou dar para Jesus, a oferecer, Jesus falou não. Então, quando nós nos posicionamos de maneira correta, não é ser um religioso, uma religiosa, como os templos estão convidando as pessoas para irem. Em busca de bênção essa, busca aquela. Mas quando você se realmente nos convertemos a Jesus, queremos ser um seguidor, uma seguidora, queremos segui-lo, então as lutas vêm. As batalhas vêm. Nós temos um exemplo maior, é o que nós vivemos. As pessoas hoje, quando se posiciona de maneira correta para lutar em prol dos seus casamentos, a família é contra. Ah, mas a família, mesmo sendo evangélica, mesmo sendo diz que tem família que não é de pastores, são contrários. Ah, não, houve adultério, você está livre, pode casar de novo. Mentira, a palavra de Deus não fala isso. Jesus não permite. Essas pessoas são criticadas. Ah, não, você é bobo, que está perdendo tempo, né? Tem pessoas sendo quase que sufocadas pelo meio que vive ali, parente, amigo, colega de trabalho, todo mundo sufocando. E muitas acabam cedendo. Mas quem é firme no Senhor sabe que tem que perseverar. Que não tem direito a envolver com outra pessoa que é pecado. Isso em várias áreas também não. Você é crente, você tem direito a isso, aquilo. Não. Nós não temos direito a nada nesse mundo. Esse mundo não nos pertence. Nós queremos ter direitos com Jesus. Nós queremos receber a consolação de Jesus. Então é normal
Porquanto da mesma maneira como o sofrimento de Cristo transborda em nós o sofrimento dele, igualmente também por meio de Cristo vai transbordar consolação. O que é a consolação? A ressurreição e a nossa vida eterna ao lado dele. O consolo vem de Cristo. Nós temos que compreender bem isso. O nosso consolo vem de Cristo. As lutas aqui, normal. Já os crentes, os profissionais, o evangélico, eles dizem da seguinte forma: você está passando por luta, está passando por dificuldade, tem pecado. Tem algum pecado, tem algum erro. E não é essa a verdade. No início eu tive dificuldade para entender, para compreender isso. Mas o Senhor disse que nós passamos, nós recebemos, nós somos seguidores de Cristo. A nossa consolação não está aqui, não. A nossa consolação é Cristo, está em Cristo. No momento que nós partimos aqui, na hora que nós estivermos com Ele, aí sim. Aqui é luta. O sofrimento de Cristo transborda em nós. Recebemos do sofrimento dele. Então, antes de ficar lamentando quando qualquer lutazinha, qualquer problemazinho vem, ficar lamentando, não, misericórdia, Senhor, me ajuda. Não, em tudo dê graças. Em tudo dê graças. Em tudo glorifica o nome do Senhor e segue-se. Versículo 6. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é pois para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. Ora, a nossa tribulação é para a vossa consolação e salvação, porque você vendo que nós estamos no meio das tribulações, no meio das lutas, no meio dos problemas, nós perseveramos, nós não desistimos, nós não recuamos, nós só andamos para frente, seguindo em direção ao nosso alvo, buscando a nossa consolação. As pessoas ao verem isso, ao entenderem isso, perceber que nós estamos buscando somente a Cristo, em busca da nossa consolação, e estamos em paz, também elas receberão esta verdade e também continuarão caminhando assim como nós, em busca da consolação. E assim também outras pessoas, vendo o procedimento delas, também de igual maneira vão agir. Então, se nós somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é pois para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança. Perseverança. A fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. Passamos por aflições, mas perseveramos. Nós não estamos lamentando. Nós não recuamos. Nós não vivemos gritando misericórdia, mas nós perseveramos. Que a solução vem do Senhor. A resposta vem do Senhor. Então nós perseveramos nele. A nossa resposta está nele. O nosso consolo está nele. A nossa justificação está nele. Por isso nós perseveramos. Versículo 7. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos e de igual forma os sereis da consolação. Assim como nós sabemos que a nossa esperança é a respeito das pessoas se converterem realmente a Cristo, a nossa esperança, nós sabemos que elas também são participantes desse mesmo sofrimento. As pessoas nós estamos vendo que as que se convertem verdadeiramente a Cristo, as que estão buscando o Senhor, as que são seguidoras de Jesus, passam por lutas.
Nós estamos vendo que estão passando por luta, mas elas perseveram. Perseveram. É buscar o Senhor. Sabemos nós que elas também receberão o prêmio da consolação, que é a salvação, que é a vida eterna, que é vida e abundância. Então nós temos alegria quando nós vemos as pessoas, mesmo em situações difíceis, mesmo no meio de grandes batalhas, não importa qual seja a área, mas perseverando. Está lutando, está passando por você, mas não muda. Ela não desiste. Ela não cambia, ela não muda de lugar, ela persevera firme no Senhor. Nós sabemos quando pessoas realmente são fracas, não conhecem Jesus, quando estão em algum propósito e de repente as lutas vêm e elas abandonam a guerra, elas abandonam tudo. Ah, não vou abandonar que eu não dou conta, eu não aguento, eu não suporto. Voltam. Essas realmente jamais receberá a consolação do Senhor. Elas não vão receber o prêmio. Elas não perseveraram. Elas não conhecem a Cristo. Elas não seguiram a Cristo. Elas preferiram receber o refrigério do mundo, que isso é momentâneo. É momentâneo. É questão de pouco tempo. Porque o nosso tempo aqui nesse mundo é o quê? No máximo, 80, 90, 100 anos, 100 e pouquinhos. E depois? Sofrimento eterno. Vergonha e desonra eterna. Agora, quando nós perseveramos, sofrimento vem, nós passamos por esse sofrimento, nós recebemos o prêmio. É honra que nós recebemos. Vida eterna. Paulo continua falando aqui, falou, olha, versículo 8. Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. As lutas, as dificuldades que vieram sobre eles, vieram sobre Paulo, veio sobre Timóteo, veio sobre os irmãos, foi tal ponto que ele pensou que nós vamos morrer. Mas eles perseveraram. Eles não recuaram. Paulo tinha este conhecimento que ele está nos passando. Que não poderia ser a luta que veio. Sabia que é o sofrimento de Cristo. Em Cristo nós sofremos. Porque em Cristo há júbilo. Em Cristo há paz. Em Cristo há vida. Nós temos que conquistar este prêmio. Então ele tinha essa confiança. Então ele falou, olha, o que nós passamos, pensava até que não íamos viver mais. E ele continua falando aqui no versículo 9. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, já acreditávamos que ia morrer, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus que ressuscita os mortos. Não tinha condição de nós sermos salvos, não tinha condição de nós vivermos. Ele já sabia, falou que vamos morrer todos. Mas Cristo é que salva, Deus é que salva. A hora que nós tivermos esse entendimento, as pessoas se preocupam muito com suas vidas. Ah, não, eu posso morrer, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Não pode acontecer nada, só acontece aquilo que Deus permite. É Ele que nos protege, é Ele que nos cuida. Quando Deus determina, decreta alguma coisa ao nosso respeito, nada, homem nenhum, pessoa alguma, nem o diabo, ninguém pode mudar aquilo que Deus planejou. O que Deus planejou vai acontecer. O que Deus planejou vai ocorrer. Então, alguém ali, fulano, falou que vai me matar. Deixa ele falar o que ele quiser. Se for a vontade de sua permissão do Senhor, você vai morrer. Pode estar sentado, pode estar em pé, pode estar andando, pode estar deitado. A morte vem para você. Mas se o Senhor disser não, pode vir quantas pessoas vierem que não vão conseguir. O mundo pode determinar a sentença a nossa sentença de morte. Mas se o Senhor não confirmar,
nada disso acontece. A vida está em Cristo. Nós temos que perseverar nele, independente das ameaças, das acusações que temos contra nós. Confiarmos no Senhor. Nós temos um prêmio para recebermos. E só recebemos se nós perseverarmos. Versículo 10. Ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando, contando também com a ajuda das vossas orações por nós, para que, pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, da mesma forma, por muitos seja oferecida ações de graças ao nosso respeito. Devemos orar sim, orar pelas pessoas, clamar pela vida delas, é o que nós fazemos. Mas também, quando as pessoas recebem livramento, nós devemos oferecer ações de graças, glorificar o Senhor, agradecer o Senhor pelo livramento. É Ele que nos livra de todo mal. É o Senhor que nos protege. Jesus estava em missão, Filho de Deus. Deus já estava tudo planejado até o momento, a hora que ele seria preso e crucificado. Antes disso, tentaram perseguir Jesus de inúmeras maneiras, mas nada aconteceu antes do momento determinado por Deus. Nada acontece se não for o momento exato, a hora que Deus assim determinou. Versículo 12. Esta é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência, de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento para convosco, em santidade e sinceridade, que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus. Pois absolutamente nada vos escrevemos, além dos assuntos que ledes, e bem entendeis, e espero que os compreendais de forma plena, assim como também, já em parte nos compreendeste, de que somos o vosso motivo de orgulho, assim como sereis o nosso no dia do nosso Senhor Jesus. Ele começa dizendo aqui, no versículo 12, que essa é a glória dele, o testemunho da consciência dele. Ele tinha consciência de que ele procurava viver em santidade, praticar santidade, viver em conformidade com o Evangelho de Jesus Cristo. Esta era a glória dele. Sabe, olha, eu estou procurando viver o Evangelho. Eu estou procurando praticar o Evangelho. Eu procuro ensinar o Evangelho. Então ele sabe como ele está se conduzindo pelo mundo. Ele, apesar de estar no mundo, mas ele está vivendo de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Ele fala isso de acordo com o mundo, e ainda especialmente o nosso relacionamento para convosco, que é santidade e sinceridade. Santidade e sinceridade. O tempo todo a palavra de Deus fala: sede santo, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Nós temos que praticar santidade o tempo todo. E principalmente sinceridade. Agora eu vejo irmãos: não, eu não posso falar isso com fulano, eu não posso citar isso. Porque vai se ofender, ele vai ficar triste, ela vai ficar chateada. Não importa. Nós temos que ser sinceros, nós temos que ser autênticos. Sinceridade. É isso que nós temos que aplicar sempre. Independente da situação, nós não podemos estar passando a mão sobre ninguém. Não podemos falar isso, então ele vai se afastar da igreja, ele vai se desviar. Não, nós não vamos. Se ele tiver que ficar, ele vai ficar ouvindo a verdade. Não é com mentiras que nós vamos prender ninguém, não. Não é escondendo nada de ninguém, não.
O nosso relacionamento tem santidade e sinceridade que vem de Deus. Não sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus. Não vamos. Não, porque nós vamos agir assim para a pessoa não se afastar, ficar na presença de Deus. Não, isso é sabedoria humana. Nós vamos falar a verdade, nós vamos ensinar a verdade. Nós vamos falar exatamente o que é o Evangelho. Não é contando história, mentira. Não. Como infelizmente os templos hoje, os pregadores estão mentindo para agradar as pessoas, para reunir as pessoas, para ter as pessoas ali. Não, nós pregamos a verdade. Ele fala que ele não escreveu absolutamente nada, além dos assuntos que tem lido. Espero que compreendas. Nós temos que compreender esse Evangelho de forma plena. Né? Temos que compreender esse Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu li hoje 2 Coríntios, capítulo 1, até o versículo 14. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenha um bom dia.